NFL, etc. 60. É tudo nosso mesmo. NFL, etc. 63, terça-feira, 2 de novembro de 2021. Eu sou o Magal e quando o gato sai, os ratos se alvoroçam, meus amigos. Essa semana o Ticas está de férias, chinelando. E no episódio de hoje, eu e o Wallace vamos tocar o zaralho nesse programa, a verdade é essa. E já que estamos nesse clima aí de Halloween, de finados, Wallace, para você, quem que é o finado da NFL? Seja bem-vindo. Fala, Magal, e para começar o finado do NFL, etc., é o Ticas, né? Depois desse programa, não sei se ele volta mais, a gente vai tomar conta dessa porcaria aqui, e vocês que decidem aí se pode voltar ou não. Agora, falando de NFL, etc., tirando o meu Miami, que já é um zumbi, né? Ele é morto, ele de repente faz uma gracinha achando que tá vivo, mas tá morto na verdade. Essa semana, realmente, o seu Detroit Lions foi a pá de cal, viu? Você não ganhar nem do Eagles, aí, meu querido, não dá, né? Não dá sangue pra ninguém. Então, não dá. O Lions não vai ganhar de ninguém essa temporada e vai ser o pick 1. Pois é, a semana 8 da NFL foi uma baguncinha gostosa, como já a gente vai comentar aqui ao longo do programa. Desde já, quero pedir desculpa para o amigo ouvinte pela edição tosca, pela pauta bagunçada, mas o editor e o pauteiro estão de merecidas férias também, porque eles estavam mais arrebentados que os dedos do Matt Ryan, né? A gente segue então numa tentativa inútil aqui de seguir a nossa ordem de sempre. Headlines, coletão da rodada e o nosso clássico TD ou Fumble. Estreou essa semana o Colin Black and White, documentário da Netflix sobre o nosso queridíssimo Colin Kaepernick, ex-QB do San Francisco 49ers, cuja decisão de se ajoelhar durante o hino nacional em 2016 para protestar contra a injustiça racial inspirou muitas pessoas, mas forçou um encerramento precoce de sua carreira. O documentário, produzido e dirigido pelo próprio Cap, com a Ava DuVernay, mostra que esse tipo de batalha já acontecia na vida dele desde o ensino fundamental. Mais do que uma biografia, né? É uma aula sobre temas essenciais, principalmente o racismo estrutural, e ele vai trazendo outras histórias também, como daquele que seria o primeiro jogador negro de beisebol, mas ele se recusou a assinar o contrato por questões raciais. Enfim, foi um grande acontecimento aí, não exatamente na NFL, mas muito dentro do etc., né? Que é o nosso foco aqui. E aí, Wallace, já assistiu o Colin Black and White? Como comunicador, quais são suas percepções aí? Eu ainda realmente não sentei para ver, porque, como todo fanático por séries e ansioso, eu não consigo ver em capítulos, então tem que ter um tempo para sentar e maratonar a série. Mas já vi algumas repercussões, né? A gente já até conversou sobre isso no fim de semana, e realmente o Colin Kaepernick tem a oportunidade de mostrar a sua versão da história, daquela história que a gente conhece, que começou com, quer dizer, ficou pública, né, com ajoelhar no hino, mas é a história de base disso, né, os bastidores, tudo que envolve por trás, tudo que construiu a chegada do Colin Kaepernick até aí. Até aquele momento, e ele deixar o cabelo crescer, o Black Power e tal, a gente achava que o Colin Kaepernick estava fazendo isso para poder chamar atenção de alguma maneira, ele que tinha se contundido e tinha deixado o San Francisco 49ers na mão em algumas temporadas, né? Tinha sido um fator completamente novo quando foi introduzido no lugar do Alex Smith e acabou levando o time muito adiante na temporada, mas que já não eram tão fator surpresa assim na segunda temporada dele. Lembrar que com ele também chegou o RG3 no então Washington Redskins. Então a gente achava até que isso podia ser alguma jogada de marketing do Colin Kaepernick para se tornar relevante novamente na liga, mas depois a gente foi percebendo que realmente era uma luta que ele queria levantar a bandeira e muito consciente do palco que ele estava.
né? Muito consciente do que ele podia representar para os negros americanos. E aí, todo mundo já tentou descreditar de qualquer maneira, a Liga tentou abafar isso de qualquer jeito, e o Kaepernick sempre insistindo que sua voz tinha que ser ouvida. Parece que nesse documentário, né, nessa série de documental, ele explica bem e aí deixa claro para todo mundo, e aí para o mundo inteiro mesmo, através desse vídeo de streaming, né, que o porquê da luta dele e o porquê dessa luta não ter nem terminado quando ele foi veladamente excluído da NFL, né, porque não tem nada oficial excluindo alguém de contratar o Colin Kaepernick. Os donos só se juntaram de franquia e falaram, não vamos contratar ele. Inclusive, até onde eu sei, ele continua sendo um free agent. Né? Ele está aí, ele poderia ser contratado, né? Mas não vai ser, a gente já sabe que não. Eu assisti numa sentada só, e olha que eu, com 2 filhos, para poder assistir qualquer coisa numa sentada só é um milagre. Uma vez na vida, outra na morte. Isso me anima bastante a assistir. Você pode ter certeza que esse é um selo de garantia, assim. Alguma coisa nós conseguimos fazer aqui em casa para conseguir ver de uma vezada só. E realmente, eu acho que mais até do que a história da NFL, como é que foi a carreira dele, o fato de mostrar a infância dele, mostrar o tipo de contexto em que ele vivia, o tipo de microagressões e de agressões que ele sofria por questões raciais desde que ele era pequeno, eu acho que traz uma outra perspectiva em relação ao Colin Kaepernick. Então, independente de você concordar com o Colin Kaepernick ou não, até mesmo de você assistir futebol americano ou não, eu acho que é uma série para todo mundo assistir, porque trata essas questões, principalmente a questão do racismo, de uma forma muito objetiva, muito direta, vai trazendo exemplos que aconteceram, tanto na vida do Colin Kaepernick como de outras pessoas. Então, tem outras histórias que são contadas também. Vai meio contando a história do Cap, você ri vários momentos, tem muita coisa engraçada, você fica emocionado em outros momentos, mostra muito essa diferença que a gente tem aí em termos de público e de cultura mesmo, do beisebol para o futebol americano, porque mostra essa carreira do Kaepernick no beisebol no início, que ele estava para ser draftado em primeiro round, o cara era estrela nacional, todo mundo, todas as universidades de olho nele para oferecer bolsa, e ele não queria, ele queria ser quarterback, queria ir para a NFL, e aí no finalzinho lá, quando já estava aos 48 do segundo tempo, que ele recebe uma proposta para poder jogar, se não me engano, na Universidade de Nevada. Então, vale a pena assistir. E espero, de verdade, que tenha uma segunda temporada. Nem sei se vai ter ou não, se está previsto ou não. Mas eu espero que ele se anime a fazer, porque nas primeiras 48 horas ele já chegou no top 10 da Netflix lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que tendo esse incentivo aí e outros incentivos, de repente eles animam a fazer, porque a história ela encerra no Kaepernick indo para a universidade. A gente não chega na parte dele entrando na NFL, até porque isso aí provavelmente vai esbarrar no acordo que ele fez lá há uns 2 ou 3 anos, se não me engano. Mas fica essa dica aí para poder assistir o Colin Black and White. Mudando agora para o próximo ponto aqui dos headlines, a gente começa com um caso aqui no mínimo peculiar, né? Que é aquele climinha de acabou a paz, de ou joga por amor ou por terror. Aquele climinha de fora Abel que está rolando lá em Kansas City. Depois que uma conta do Instagram focada nos Chiefs fez uma pergunta aos fãs, né? Queria saber quais das decisões do General Manager Brett Veach foi a pior. Aí o Anthony Hitchens, linebacker, não gostou, foi lá falar borracha na rede social. Ele disse, tudo o que fizemos foi ir a 3 finais da AFC e 2 Super Bowls, ganhando um nos primeiros 3 anos aqui até agora. E, obviamente, né, o treteiro oficial do Kansas City Chiefs, né, o Tyrann Mathieu, ele não podia ficar de fora. O texugo do mel, né? Famoso texugo do mel. Honey Badger. Honey Badger gosta muito de falar, esse gosta de falar. Aí ele aproveitou e disse, esta pode ser uma das bases de fãs mais tóxicas de todos os esportes. É levemente exagerado, porque claramente ele não conhece os torcedores do Esporte Clube Recife,
que te chamam de reserva de magrão e mandam você cortar o cabelo quando você sai do vestiário. E nem os 30 torcedores que o Tupi tem também, eu tô brincando. 30 não, são uns 400 que vão lá todos os jogos. Então, mas de qualquer maneira, ele é exagerado porque ele pensou mesmo só nos esportes americanos, né? É no beisebol, que o pessoal vai lá mais para comer, fazer reunião e encontrar os amigos do que para ver o jogo mesmo de verdade. Do basquete, que qualquer coisa que os caras façam de quadra é fantástico, maravilhoso, porque os caras são os melhores do mundo. Os melhores do mundo estão na NBA. E provavelmente do hockey, que briga no gelo, briga na arquibancada, e tá todo mundo lá para brigar mesmo. Então, ele deve ter comparado só com isso, pessoal. Eu acho que o Honeyberg, ele não aguenta 5 minutos de porrada no hockey. Se alguém tirar uma luva na frente dele, ele arrega. Mas enfim. E depois eles vieram a público, vieram se desculpar, fizeram aquele conversê de foi mal aí, e não sei o quê. Mas, sinceramente, vamos combinar. Vamos combinar. Até quando? Essa é a minha pergunta. Até quando? Até quando o jogador profissional vai ficar fazendo tretinha na internet? Porque o jogador amador, eu entendo. Aqui no FABR, isso aí rola direto. Tretinha em rede social é o que mais tem. Inclusive tem jogador do FABR que em campo mesmo a gente não está vendo ele fazer muita coisa não, mas na rede social ele está lá. Agora, o jogador profissional, o cara se preparando para um próximo jogo, que foi agora o jogo do Giants, o cara tendo um jogo de prime time pela frente, eu vou aqui na rede social reclamar por causa de uma caixa de perguntas, uma caixinha de perguntas. Cara, olha, eu confesso que o Anthony Hitchens eu não conheço muito dele assim, em termos de comportamento, para saber se ele é assim meio treteiro também, ou se foi no calor da emoção. Mas o Texugo do Mel, cara, ele tentou fazer mind games com o Brady no Super Bowl. Assim, amigo, desculpa, você tem que mudar o seu foco, não tem como não. E vou te falar mais. Na hora que deveria reclamar mesmo, eles não reclamam. Né? Eu não vou queimar minha pauta aqui não, mas se eu fosse um jogador realmente preocupado com o meu time, querendo ganhar, querendo ir para Super Bowl como o Texugo do Mel diz que eu não ia estar tretando com a galera na rede social, não. Eu ia estar tretando com o meu time depois de ganhar do Giants só por 3 pontos de diferença. E quase tomando uma virada no último drive. Mas solta o seu comentário aí, Wallace. É isso aí, que assim, eu ia falar isso. O cara tem que falar na rede social, porque dentro de campo ele não tá representando, não. De alguma maneira ele tem que aparecer. Porque realmente o jogo da segunda-feira foi muito, muito abaixo do que eu esperava do Kansas City Chiefs. A defesa do Kansas City Chiefs essa temporada não apareceu, não jogou nenhum jogo. Todos os jogos quem ganhou foi o ataque, quem segurou a onda foi o ataque. E pelo menos no último drive lá contra o New York Giants, infelizmente, né? Eles deram um vagalume, né? Deram uma brilhada, porque estavam apagados durante o jogo inteiro. E aí o cara, quando ele tá acuado desse jeito, ele acaba partindo para o ataque, né? Eu acho que o Chiefs tem que voltar os olhos para dentro. Alguma coisa se perdeu, né? Se quebrou nessa química boa do Andy Reid, do Mahomes com os recebedores. Tem muita gente falando nos Estados Unidos que os comentaristas americanos que o Mahomes está jogando o Hero Ball, né? Que ele sempre tenta fazer a jogada mirabolante com a solução mais fantástica a cada um dos snaps, que ele não faz jogadas simples, ele está errando as leituras e tal. Então isso requer alguma intervenção da comissão técnica. E na defesa é inexplicável, né? Porque o Chiefs não perdeu tantas peças assim. Então, a defesa deles que eram... Perdeu foi o foco, Alas. Porque os caras ficam indo em rede social comentar caixa de pergunta, então... porra. É por isso. Não tá estudando o filme dos outros, não. Ele tá indo em rede social responder caixa de pergunta. Eu não sei se isso é sintoma ou se como é que fala? Se é causa, né? Se eles perdem o foco por causa disso ou se isso é um sintoma de perda de foco. É sintomático. Adoro essa expressão. Isso é sintomático.
Então, se é estomático, o pessoal tem que largar as caixas de perguntas, parar de ver o TikTok também, né, do irmão do Mahomes, e ficar focado nos treinos e nos trabalhos. Né? Sem dúvida. Agora, para o nosso terceiro ponto aqui do Headlines, eu vou começar usando uma frase que eu sempre quis usar, que eu acho muito chique do jornalismo antigo, que é: rumores davam conta de que... Cara, rumores davam conta de que é maravilhoso. Então, agora... Essa só é igualável a pessoas ligadas a fulano de Pessoas tal. ligadas... Porra, dei mole. Eu podia ter incluído essa aqui em algum lugar. Ou pessoas próximas a fulano de tal. Eu vou incluir essa aqui. Rumores dessa semana davam conta de que os Texans e Dolphins estavam fechando um acordo para o quarterback Deshaun Watson, famoso criminoso. De um lado, parece que os Dolphins queriam que o Watson resolvesse os 22 processos civis, mas do outro lado, com essa possibilidade de resolução, o olho gordo cresceu do lado dos Texans e o preço pelo Watson subiu. Lembrando que as 10 queixas criminais pendentes permanecerão, até que o grande júri decida se vai acusar o Watson ou não. Como esperado, não é a ética que está na mesa de negociação, e sim um ajuste entre preço e risco. A lógica sugeria, né? Agora a gente já sabe que essa troca não aconteceu, mas a lógica sugeria o quê? Que se uma troca fosse feita, existia uma expectativa de que o Watson conseguisse resolver os 22 processos. Se a troca não acontecesse, como foi o caso, provavelmente isso também era uma indicação de que os casos civis não sejam resolvidos, pelo menos não por enquanto. Né? Agora a gente não sabe se a troca efetivamente não aconteceu porque o Texans subiu o preço demais ou porque eles realmente perceberam que esses 22 casos aí provavelmente não vão se resolver. Pessoas ligadas ao general manager dos Dolphins afirmam que foi o próprio general manager que decidiu não prosseguir com a negociação. Wallace, seu comentário. Então, já que eu ssou o insider do Miami Dolphins, eu vou passar aqui as últimas informações que a gente teve sobre essa troca. Eu já adiantei que algumas semanas atrás, se você não escuta a gente ainda e está escutando pela primeira vez, volta uns 2, 3 programas, que o Dolphins tinha oferecido 2 picks de primeira rodada, mais uma de segunda rodada e mais 2 picks em 2023 para o Texans, ou seja, então pagando 5 picks pelo cara que não vale isso tudo e que pode ficar sem jogar porque é um criminoso. O Miami, ele queria resolver esses processos civis primeiro, e esses criminais ele pode ser condenado, esses 10 criminais ele pode ser condenado, e aí assim que for condenado, certamente a NFL vai suspendê-lo, podia ficar sem quarterback. Tava louco, o pessoal do Miami tava completamente louco. Mas o Stephen Ross, que é o dono da franquia lá de Miami, não pôde se encontrar com o Watson. Só conseguiu essa permissão para se encontrar com o Watson entre a noite de ontem, né, da última segunda-feira, e esta terça-feira. Ou seja, não dava para ele pegar o jatinho dele de Miami e ter um tete-a-tete com o Watson de um dia, por exemplo, 2, entrevistá-lo 2 vezes, para poder sentir com que pessoa ele está lidando. Mas ele não precisava disso, não. Era só ter lido os processos que estão pendentes contra ele. Você vai saber de que pessoa que você está, com que pessoa que você está lidando. Ou seja, o Texans tentou dificultar ao máximo essa negociação para poder tentar usurpar mais Miami. Miami estava caindo na armadilha, mas o Texans meio que deu dificuldade porque parece que eles acham que podem conseguir algo melhor na intertemporada pelo Watson, né? E aí já com essa situação dos processos mais definidas. Como você gosta das metáforas de carro, Magal, eu criei uma especialmente para você. O Texans renovou a lataria toda e botou uma capa por cima do Maré Turbo. O Miami queria levar o Maré Turbo no mecânico dele. E ficou pedindo, deixa eu levar no meu mecânico. E o Texans falou assim, não, beleza, a gente deixa você levar no seu mecânico, mas ele só pode olhar a lataria, não pode abrir o capô. Aí não tem como, né? Aí só se você estivesse comprando o carro de um parente. Porque senão, e não é o caso, né? Muito pelo contrário. Eu vou te falar um negócio. Eu acho isso aí, cara, é o extrato do cocô, assim, o purê do cocô da NFL é uma negociação dessa.
Porque o cara tá mais sujo do que pau de galinheiro e tá todo mundo fazendo uma conta de seguradora, assim, sabe? Sabe, conta de recall, assim. Pô, vou ter que fazer o recall no carro. Qual a possibilidade de ter um acidente? O que é mais fácil? Eu resolver os processos na justiça quando tiver um acidente ou eu fazer o recall? Não, é mais barato fazer o recall, então vamos fazer o recall. Não é mais barato resolver na justiça. Não, então deixa o pau quebrar, quando entrar na justiça eu resolvo. Lembrar que o Panthers estava atrás do Texans também, mas nem de longe pagaria essa loucura que o Miami ofereceu. E se acertou com o Love essa semana. O Love já teve no Miami, por incrível que pareça, para poder ser uma sombra aí pro Sam Darnold, e a gente não sabe se o Darnold vai jogar ou não, porque está no protocolo de concussão, mas o Panthers caiu fora desse barco aí muito antes da deadline da trade, e só o Miami ficava enrolando até o início desse dia. Então, segundo todos os insiders, o Texans morreu com o Watson na mão nessa trade deadline. Tomara. E tomara que no fim das contas eles resolvam só desligar ele, demite, tira, sai do roster, vira free agent aí. Que se é para ter um cara da postura moral do Kaepernick sem jogar, eu não entra na minha cabeça um cara igual o Deshaun Watson tá jogando também, ainda mais considerando que é um cara na mesma posição, né? Como você falou muito bem lá sobre o Kaepernick, no segundo ano dele, realmente ele deu uma caída, porque todo mundo entendeu aquele read option maravilhoso do Harbaugh com ele, só que talvez ele pudesse se reinventar, como o Lamar aí se reinventou, como o Mahomes vai ter que se reinventar, e assim por diante. Agora nós vamos aqui para as rapidinhas, né? Que foram várias rapidinhas, na verdade, mas vão ser bem rapidinhas. Primeiro a gente teve essa confusão aí do Henry Ruggs, né? O wide receiver dos Raiders. Ele bateu na traseira de um carro, né? O carro da frente que ele bateu pegou fogo, uma pessoa morreu, e parece, né, as primeiras informações dão conta de que, olha aí, expressão jornalística, dão conta de que ele estava sob efeito de álcool ou drogas. Mas ainda não está nada confirmado, então não vamos sair também jogando pedra no rapaz aqui. Mas ele já foi indiciado por homicídio culposo, né? Por esse caso aí. O carro da frente era uma Maré Turbo, que como pega fogo os carros nos Estados Unidos quando você bate, né, rapaz? Cara, eu vou te falar um negócio. Eu fiquei assustado, porque parece que a pessoa ficou presa dentro do carro. Foi uma parada assim, entendeu? Caramba. Meio cabulosa. E assim, aí vamos combinar, né? A batida, todo mundo está sujeito, né? Todo mundo está sujeito ao acidente de trânsito. Mas o problema é você ser uma estrela da NFL, estar dirigindo sob efeito de álcool ou drogas e se envolver num acidente de trânsito. É aquilo, né? Você não tem um amigo para ligar, não tem um Uber para chamar, não tem. É a responsabilidade, botar a mão no volante alcoolizado, você assume o risco disso ocorrer. E aí matar alguém, no caso. Trágico. Não adianta. Os caras não aprendem, não. Ainda aqui na nossa pauta da Atena, o Malik Harrison, linebacker dos Ravens, aí, Ticas, seu Ravens aí, ó, tomou um tiro de bala perdida. Tá vendo? Você acha que bala perdida é só no Brasil? Não, amigo. Essa é bala achada, né? Que tava perdido antes de achar o Harrison, né? Achou o tornozelo dele, mas aparentemente ele está bem, né? Tá tudo certo aí com ele. Mas peraí, tá bem para jogar ou tá bem de não morrer? Tá vivo? Não, tá bem, tá vivo, pô. Cara, tu tomou uma bala perdida. Se tu tá vivo, tu tá bem, pô. Mais um pouco essa bala perdida pega, sei lá, pega na tua lombar, pega no seu pescoço, pega na sua cabeça. Ué, foi no calcanhar, pô. Sinal que a bala já tava até desistindo de achar um lugar já. Ela tava caindo no chão já. Né? Ou então foi tipo aquelas cenas do John Wick, assim, que o cara dá o tiro deitado por baixo do carro, assim, né? Que ele quer acertar o tornozelo do cara lá do outro lado. Não sei. Mas onde é que esse rapaz tá andando pra poder tomar um tiro? É o que eu ia falar agora. Indo na padaria comprar um pão pra mãe dele, ele não tava, né?
Vai saber onde é que estava andando, hein, Ticas? Hã? O pessoal do seu time aí. É. Então, não, mas eu tenho uma defesa até a fazer. Nos Estados Unidos tem esse negócio de que profusão de armas, né? Então, ele pode realmente tá indo na padaria e tomar um tiro por causa. Ele pode ter ido na padaria, ganhado uma arma de brinde, tipo, compra 10 pães franceses, ganha uma arma, e nessa brincadeira aí, deu arma pra alguém, emprestou, alguém tomou um tiro. Não tem jeito, gente. Quanto mais arma, mais risco você tem de tomar um tiro. Isso é matemática. Não adianta. Agora, pra gente fechar as nossas rapidinhas aqui, vamos falar dessa maldita deadline de trade que termina aqui antes da gente gravar o NFL, etc., né? Só para me bagunçar. Começo a suspeitar, inclusive, que essa férias do Ticas não foi assim aleatória, né? Porque foi exatamente por isso. É a terça-feira mais cagada para fazer pauta que tem, porque você tem que ficar esperando até acabar o deadline, e você sabe que do jeito que na NFL tem palhaço, ia ter gente que podia esperar até o último minuto, o último segundo para dar o ok e fazer a trade, né? Mas, eles falam que isso aí chama na buzzer, buzzer trade, que é o último último minuto, buzzer trade. Buzzer trade, vou falar pra eles, já que eles me enfiam esse buzz deles aí. Vou passar rapidinho aqui nas trocas, e aí, você escolhe duas aí para comentar, tá? A gente tem o Dan Brown, que foi para os Chiefs, e o Lawrence Duvernay-Tardif, aquele maravilhoso que é médico, deixou de jogar no ano passado para estar na linha de frente da Covid. Ele, infelizmente, foi para o Jets, Deus o tenha. Charles Omenihu foi para o 49ers, Melvin Ingram foi para o Chiefs, Von Miller foi para o Rams, e, cara, Mark Ingram foi para o Saints, Joe Flacco para o Jets. Ele já não estava no Jets? Já estava, eu não sei, porque o Joe Flacco ele é tão inútil, ele é tão nada, que assim, a gente nem sabe onde ele está, né? O Kenny Young foi para os Broncos, o Zach Ertz foi para os Cardinals, o Stephen Gilmore foi para os Panthers e o CJ Henderson também para os Panthers. Escolhe dois aí, Wallace. A trade do Von Miller é a mais espetacular, né? Porque sai um cara que é franchise player, né? Um cara que era a cara da franquia lá em Denver, né? No Denver Broncos, e realmente decreta o final daquele grande time que foi campeão de Super Bowl com o Peyton Manning, né? E companhia limitada, né? Acabou aquela grande defesa que o Broncos tinha, né? E com um ataque comandado por um dos melhores de todos os tempos, embora o Broncos daquela época não seja tão espetacular quanto o Colts que o próprio Manning comandou. Essa chegada dele para poder se juntar a Aaron Donald, Jalen Ramsey e o pessoal todo da defesa do Rams, mostra que o Rams está all-in nessa temporada, né, cara? Os caras trouxeram o Matt Stafford, já tinha uma defesa boa se reforçando, agora a trade deadline foram lá, ainda fizeram, tiveram abaixo do Ken Akers no começo da temporada, mas isso nem afetou, o Henderson está correndo maravilhosamente bem, o Cooper Kupp pegando até pensamento, agora começou a colocar o Robert Woods nas jogadas também, então, assim, o Rams cada vez mais se torna um time praticamente a contar no seu Super Bowl, né? O Super Bowl vai ser no SoFi Stadium, no estádio que o Rams divide com o Chargers, e realmente vai ficar difícil de parar a galera do Sean McVay por lá. E essa outra trade que eu tô curioso, até porque a gente viu e curtiu muito o ano passado dele, de ter deixado de jogar para ir cuidar do pessoal da Covid, lá do Duvernay-Tardif, para ele jogar, tadinho, porque no Chiefs ele estava meio encostado, né, ficava meio fazendo publicidade e tal, mas não jogava em si. E agora no Jets ele vai jogar, qualquer um joga no Jets. Se chegar amanhã no Jets e com o uniforme completo, você joga, eu jogo. Isso que eu ia falar, se eu chegar lá hoje, é capaz de eu jogar. Não, o Ticas não joga, não. Eu jogo, você joga, o Ticas não joga, não, porque ele fica com esse negócio com medo de machucar, com medo de torcer o pé. É muito chinelinho. Eu conheço jogador assim. É meio chinelinho. Então, não quer dividir bola. Não, então não dá. O Ticas não joga, não. Mas eu e você, a gente joga no Jets, e eu desejo sorte pro Duvernay Tardif.
o que eu mais tiro dessa trade, dessa temporada de trades, é que dois dos grandes jogadores da NFL se moveram, né? Que primeiro foi o Zach Ertz, que saiu do Eagles e foi para o Cardinals, porque lá no Eagles ele estava sendo subutilizado, e no Cardinals ele já chegou mandando ver. E o Eagles, Miller, né? E o Eagles é uma franquia menor também, né? Vamos combinar. Agora acabou, né? É um time pequeno. Agora finalizou. É um time pequeno. Os caras tiveram que ganhar do Lions, segundo eles, a imposição, acabou a franquia. Dessas aqui eu só vou comentar duas. As dos Ingrams. Né? O Melvin Ingram no Chiefs, eu não acho que vai resolver, não. Tá? Eu entendi qual é o problema que eles estão querendo resolver, mas eu não acho que vai resolver, não. Voltando aí nas nossas metáforas de carro, eu acho que aí você está trocando a calota de um carro que está com um pneu careca. Meu amigo, seu problema é outro. Pode até ficar mais bonitinho, mas seu problema é outro. Não critica os careca, não. O pneu é uma Jamais. Eu sou fã de inúmeros carecas, inclusive. E o Mark Ingram no Saints, essa eu já achei marota. Essa eu já achei uma tradezinha marota. Eu não sei, mas eu acho que o Sean Payton está mal intencionado. Ele tem coisa na cabeça que ele está pensando aí. Eu suspeito, inclusive, que esses primeiros jogos, ele talvez até deixe o Mark Ingram um pouco mais ali na miúda, sem aparecer muito, que eu acho que ele vai usar o Mark Ingram meio de cartinha na manga. O Sean Payton, desde que ele parou de fazer 24 horas, eu acho que ele ficou um cara muito mascarado. Ele sempre está com algum plano por trás que ninguém está sabendo. Mas parabéns para ele, porque apesar dele ser de mau caráter, ele tem feito um bom trabalho esse ano. Mas agora ele tem um problema mais urgente, né? Porque ele perdeu o QB dele, né? E tem uma coisa que as pessoas não estão vendo isso aí. O Taysom Hill está saudável. Esse negócio de Trevor Siemian ser o titular absoluto está ameaçado. Por quê? Porque lembra no começo da temporada que estavam falando que tinha 2 quarterbacks, podia jogar qualquer um e tal. O Taysom Hill vai querer voltar para a posição que ele sempre esteve. Que, por exemplo, no estudar o playbook, ele estava na frente do Trevor Siemian, né? Que só era o reserva porque Taysom Hill estava machucado. Esse problema aí o Sean Payton vai ter que se lidar antes de saber como é que ele bota o Ingram no time. Agora nós vamos passar para o nosso maravilhoso roletão da rodada. Começando aqui o roletão, vamos falar dos jogos chatos, aqueles jogos difíceis de ver, as peladas da rodada. Nós tivemos Steelers 15, Browns 10, pelo amor de Deus, que jogo chato de ver. Para esse jogo, o Ticas mandou um recado que eu vou ler aqui para vocês. Ele escreveu tudo em caixa alta, eu não sei se é porque ele é velho e não sabe ter a diferença da caixa alta para caixa baixa, ou se ele está realmente querendo gritar. Tá, mas eu não vou gritar aqui para não estourar o áudio. Mas o que o Ticas porque ele é velho. É porque ele é velho, né? Eu imaginei. O que o Ticas mandou falar? Se você coloca lápide com nome de QB no jardim de casa e fantasia de ceifador com os nomes de todos os QBs que já sacou atrás da capa, você tem que ganhar a porra do jogo. Concordo com o Ticas, porque segue aquela regra clássica da sinuca que é cantou a caçapa, tem que fazer. E o outro jogo também foi uma pelada horrível de assistir, foi o Falcons 19, Panthers 13. Wallace, comentários. Esse jogo do Falcons e Panthers eu achei bacana de ver como é que alguém que botou a mão no moedor de carne consegue voltar e jogar, que foi o Matt Ryan. Tomou uma pisada de chuteira que o Ticas não gosta de ver. Nossa senhora, aí foi até eu arrepiei. Não gosta de ver, detonou a mão esquerda dele inteira. E aí, depois, no segundo tempo, ele até voltou com a luva, né? Deve ter besuntado tudo de spray antissético, né? De xilocaína, alguma coisa para poder aguentar a dor dos ralados, botou a luva por cima para proteger e, mesmo assim, ganhou do Panthers. Também dá
Contraponto do Sam Darnold, que saiu zoadaço de campo e não sabe se vai poder jogar na próxima rodada com 2 corridas seguidas. Tomou 2 pancadas seguidas da defesa do Atlanta Falcons, e olha que isso é difícil, porque a defesa do Atlanta Falcons não encontra ninguém para dar pancada, quanto mais encontrar aí 2 vezes seguidas, né, em 2 snaps seguidos. E aí no segundo ele acabou batendo. Ele tava igual o lutador do UFC, que toma aquele nocaute no gongo. O cara foi nocauteado, só que como foi no gongo, o árbitro deixa o cara recuperar e manda ele voltar. Aí quando o cara volta, a primeira porrada que ele toma, ele apaga. Já era. É verdade, e ele bateu com a parte de trás da nuca do capacete, né, com a nuca no chão, e foi difícil. Desses Steelers e Browns aí, o que eu tiro é de bom é o Najee Harris, né? O Calouro tá fazendo uma grande temporada, cara, o cara tá salvando os Steelers. O Big Ben até deu umas seguradas numas bolas um pouco a mais. O amigo Garrett lá, que colocou a porcaria das lápides na porcaria do jardim dele, chegou vestido de morte, né, com essa fantasia de ceifador com os nomes atrás, até conseguiu sacar o Big Ben, né, o que não é difícil, porque é um cara muito gigante, né, o sec do Big Ben é só separar ele, você não consegue derrubar ele, só a não ser que você chegue com 3 pessoas em cima dele. Mas também arrumou treta, teve dedo na cara, sua mãe não é homem e tudo, e para o doente perder o jogo e ficar com cara de tacho, porque, né, o famoso cantou a caçapa e não fez a bola, igual o Magal falou. Foi horrível. Esses jogos aí, só Jesus. Agora vamos para os jogos da baguncinha gostosa. Aqueles jogos decididos por pouco. Mas não foi um jogão. Foi uma baguncinha gostosa, como já diria o Dória. A gente teve Titans 34, Colts 31 no overtime. Nesse jogo, Derrick Henry lesionou o pé. Provavelmente está fora da temporada. E lesionou o quê? O quinto metatarso. Maravilhoso. Aí. Altamente discutido aqui na NFL. Somos até, por que não dizer, especialistas em quinto metatarso. Bengals 31, 34 Jets. Parabéns, Jets, pela sua primeira vitória. Que coisa linda! Você fez a primeira vitória. Parabéns! Parabéns! Vai ganhar uma estrelinha. Muito bem. Eu espero agora que o Jets consiga mais uma outra vitória e talvez mais uma outra vitória para ficar com 3 vitórias e deixar o Giants pegar a first pick. Tá? Muito obrigado. E Bengals, pelo amor de Deus, né? Que vergonha. Chargers 24, Patriots 27. Esse jogo foi maneiro, pô. Esse jogo aí, eu quase classifiquei ele na categoria jogão. Quase. Tá? Mas por que você não classificou? Porque eu que fiz a pauta, amigo. Aí eu classifiquei porque eu quis. Porque a pauta é minha, você não tem nada a ver com isso, foda-se. Aí semana que vem o pauteiro tá de volta e ele decide. Washington Football Team 10, Broncos 17. Esse jogo foi danado de ruim. Meu Deus. Esse eu quase classifiquei no jogo ruim. Mas no final ele teve aquela emoçãozinha ali de quem vai ganhar. Né? E esse jogo também que foi uma baguncinha gostosa, eu detesto falar desse jogo. Cowboys 20, Vikings 16. O Vikings não serve pra porra nenhuma. Né? Nem para ganhar do Cowboys, me dá essa ajuda aí. Agora o Cowboys está parecendo o Atlético Mineiro, está disparado lá na frente da minha divisão. O resto está todo mundo embaixo daquela briga de foice danada, parece briga de final de boteco. Todo mundo já caindo, um tentando dar porrada no outro. E provavelmente não, né? É praticamente certo. O Cowboys vai ser o campeão da divisão aí. Mas pelo menos, né? Eu vou ter aquela emoção gostosa de secar o Cowboys nos playoffs. Wallace, comentários. O Titans e Colts foi legal por causa do desenrolar do jogo, porque a defesa do Colts, ela compensa o Carson Wentz, que tá completamente maluco, tá no modo Carson Wentz do Eagles, entregando bola, mirando o defensor ao invés do próprio companheiro para poder entregar os passes. Tá jogando muito mal. E a defesa do Colts faz o que ela pode fazer, cara. Intercepta, pick six, devolve o ataque faltando 20 jardas só para poder chegar na endzone. E o Titans conseguiu superar essa lesão do Derrick Henry, que voltou lesionado para jogar. Ele se lesionou, foi pro banco, tirou a chuteira, deu uma andadinha e falou: não, tá tranquilo, tô quente. E voltou para jogar, mas é isso, né? Se provou errada a decisão.
e agora ele está de 6 a 10 semanas parado por conta dessa lesão no pé. O Titans que colocou agora o Adrian Peterson, ele mesmo, Adrian Peterson, direto do túnel do tempo, Adrian Peterson. Quem diria que a gente poderia ter jogando na mesma rodada Devonta Freeman e Adrian Peterson em times diferentes, né, de novo em 2021. Mas o Peterson vai para o practice squad, né, vai treinar uma semana com o pessoal e deve ser levado para o roster para poder pelo menos ser o segundo running back ali, ter um running back mais experiente para poder dividir os trabalhos lá no Titans. O Bengals e Jets, só para poder o Joe Flacco não chegar com muita moral, o White ganhou um jogo, então com o Flacco ia chegar, ia ganhar a posição mesmo e tal. E o White foi lá e resolveu estragar a vida do Flacco. O White, ele foi igual àquele episódio do Friends, que tem a velhinha que espera todo mundo ir no caça-níquel jogar e ela vai lá depois para poder ganhar. Foi isso. O Zach Wilson ficou lá no caça-níquel tentando ganhar dinheiro, não ganhou. A hora que ele saiu, o Devin White chegou, ele puxou uma vez a catraca e tirou a vitória. Aí, um saco de dinheiro. Aí agora vai chegar o Flacco, vai continuar puxando a alavanca lá e não vai ganhar mais nenhum jogo. Até porque, né, cara, o Flacco, te falar, né, o Flacco é uma vergonha. E foi bom que eu desviei dessa bala aí, que eu ia colocar a defesa do Bengals no meu fantasy. No Chargers e Patriots, o Patriots cada vez mais joga como o Patriots antigamente. Ele decide os jogos com... Sabe o que tá me lembrando? O final do Star Wars, quando destrói a primeira estrela da morte, que aparece a segunda sendo construída. A sensação que tá me dando é essa. Exatamente. O Mac Jones tem feito uma boa distribuição de bolas. O Damien Harris está correndo igual um maluco. Roubaram outro touchdown dele, mas dessa vez foi uma falta na defesa mesmo. Um hold lá atrás. Mas ele faz 2 touchdowns todo jogo. Todo jogo o Damien Harris faz 2 touchdowns. Às vezes eles roubam um dele, ou a defesa o ataque dá uma atrapalhada, né? A linha ofensiva, no caso. O Washington Football Team e Broncos valeu pela emoção, mas os dois quarterbacks jogando muito mal e as duas defesas sobressaindo bastante. Agora o Broncos não tem mais o Von Miller, deve ter uma queda muito brusca na sua defensiva. E o Cowboys e Vikings é o seguinte, cara, se você não ganhou do Cowboys com um quarterback reserva, todo baleado, cara meio perdido em campo, e não conseguiu ganhar, você não vai ganhar de ninguém, cara. O Vikings, eu escutei uma expressão essa semana muito boa sobre o Vikings, sobre a análise do Vikings. O Vikings não é tão ruim para você falar assim, acabou a temporada, tipo o Miami, tipo o Jets, assim, e não é tão bom para poder chegar no playoff da vida. Ele vive a pior situação dos times da NFL. O time da NFL que quase ganha. Tá sempre na meia. Ele tá sempre ali tentando pegar uma Sul-Americana, mas nunca consegue. É o frio, não é o frio nem quente, é o morno, é uma porcaria. Agora vamos para os jogos sem surpresa. Tá? Por que o jogo foi sem surpresa? Porque eu não me surpreendi, amigo. É isso. Eu esperava que o resultado ia ser esse. 49ers 33, Bears 22. Mas o Bears podia ter ganhado. Meu amigo, mas minha esposa torce pro 49ers. Eu tenho que dar uma puxada aqui. Tá? Esse jogo que eu achei realmente triste foi o Cairo Santos perdendo um extra point. Uma parada que não aconteceu. Ele estava numa streak aí fortíssima. E, infelizmente, perdeu o extra point, uma pena aí pro Carão. Não afetou o resultado do jogo, vamos combinar. Mas ainda assim, né? Porra, sacanagem. E a gente teve aí, para deleite do Wallace, Bills 26, Dolphins 11. Por que foi sem surpresa? Porque, amigo, se o Bills perder do Dolphins, arrego, né? Aí não vai chegar em Super Bowl porra nenhuma. Mas, foi mais equilibrado do que eu imaginava. O placar é meio enganoso porque da metade do terceiro quarto para lá, o Bills fez o que se esperava dele, mas o Miami conseguiu segurar o Bills até lá e me surpreendi com algumas opções do Tua. Acho que esse jogo até deu uma animada para o pessoal do Miami não insistir muito na troca do Watson, perceber que o Tua pode se desenvolver até o final dessa temporada melhor. Agora, de novo, o seu Brian Flores tem chamadas muito ridículas em situações cruciais. É claro que no Miami o Gesicki é o principal recebedor, o tight end, e o Devontae Parker voltando
ele merece um volume muito maior de alvos. O Jalen Waddle é um cara que vai aprender, ele vai evoluir, ele vai ser um grande wide receiver. Só que em momentos cruciais a bola tem que ir no Gesicki ou no Parker. Não dá para você envolver o Jalen Waddle agora em lances cruciais. E aí algumas chamadas foram ridiculamente feitas, né, justamente para o calor. Então, barbas de molho, porque agora esse time já está merecendo um olhar para a comissão técnica, porque a defesa está indo bem, como eu disse, segurou o Bills até o terceiro quarto, o ataque está indo mal por conta de algumas chamadas decisivas do próprio Brian Flores. Então vamos olhar com isso com carinho aí, daqui a pouco começa o caldeirão a ferver lá para os lados do head coach de Miami. E essa coisa do 49ers e do Bears, aproveitando que você citou o Cairão, o que tá vendo com os kickers, bicho? Tem umas 3 semanas aí que os caras estão errando tudo. E essa temporada, essa rodada agora, teve ele, o Cu, os caras errando tudo. Teve um outro, agora não tô lembrando qual que foi. O Boswell tentou correr com a bola, filho. Tomou a chacoalhada. O cara não tá acostumado a ser encostado. Ele tomou um tackle inteiro no peito e teve que deixar o campo. E não pôde jogar mais pelo Steelers. O Steelers teve que ir para 2 toda vez, né, no jogo lá contra o Browns. E, pô, que tá vindo com os kickers? O que tá acontecendo com esse pessoal, gente? Foi bizonho, isso aí foi bizonho mesmo. Agora, destacar o egoísmo do Garoppolo, né? Coitado. É um cara que nem é bonito, nem é o quarterback do time, nem é a estrela do time, nem recebeu moral da comissão técnica. Precisava fazer 2 TD corrido, custava dar um pela Mitchell, que era meu IRB, pô. Mas ele precisa aparecer na foto, né? Ele é bonito, pô, ele é charmoso, ele tem que aparecer na foto. Vai se trancar no vestiário com o Kyle Shanahan. Eu não faço as regras do jogo, eu apenas jogo. Hate the game, don't hate the player. Vamos agora para a rodada abuso de autoridade. Isso aqui, crimes hediondos. Eagles 44, Lions 6. Meu Deus do céu. Seahawks 31, Jaguars 7. E Rams 38, Texans 22. Mas 22, amigo, se você não viu o jogo, o Rams passou o carro. Esses 22 dos Texans aí, isso aí foi garbage time. Tá? Isso aí foi final do jogo que a coisa ficou afrouxada. O Rams passou o carro em cima dos Texans. Tá? Desse jogo, o que eu tenho para comentar? Lions e Jaguars, esquece. Lions e Jaguars é o 3 pontos garantido. Chegou, você vai ganhar. Não tem o que fazer. Não, mentira. Só um contra o outro. Miami desafiou isso aí. Miami desafiou essa lógica. Miami conseguiu desafiar essa lógica. Conseguiu. Os Texans, eu acho que os Texans nem tanto. Mas vamos combinar. Os Texans estão um zaralho. A verdade é essa. Essa confusão toda do Deshaun Watson. Cara, tá um zaralho. Teve alguns jogos bons. Os caras deram uma pressãozinha. Até deram. Cara, lá não adianta. Lá o negócio tocou o zaralho de vez, tem que deixar esse ano acabar logo e tentar arrumar a casa pro ano que vem. Wallace, comentários. O Rams e Texans é aquilo que a gente vem falando, né? O Texans até começou primeira e segunda rodada tentando dar pressão, mas ia cair durante a temporada. O time é muito velho, o Mills não tem competência para poder segurar um time de NFL. E essa diferença é maior, né? E o Rams já tinha garantido 38, o Texans estava lá pelos 7 ainda. Agora, o Seahawks e Jaguars, era isso que eu esperava mesmo, da nova defesa do Seahawks, que também é outra coisa que começou a engatar, e eu não acho o Geno Smith tão desastroso assim. Ele perdeu um jogo realmente capital, mas acho que ele podia ter feito melhor. Se o Pete Carroll não tivesse tentado levar o jogo para o finalzinho, para a decisão na penúltima rodada, acho que o Geno Smith ele consegue fazer mais. Contra a defesa do Jaguars, ele pegou e aí meteu 31 pontos. Eu acho que fez o que ele esperava dele e pode iniciar aí, ter aquele start bacana, já que o Russell Wilson essa semana tirou o pino, né? Até postou lá no Instagram a foto do pininho, fala pin out, time to win, né? Então assim, o pino já tá fora, agora
é hora de vencer. Então, daqui a pouco tá voltando o Russell Wilson aí. E Eagles e Lions, eu tenho que pedir desculpa para a torcida do Lions, porque deve ter sido eu, cara. A gente veio elogiando, os caras estavam dando tudo, perdendo no finalzinho. Zicou o time. Ziquei mesmo. A gente estava campbellizado, né? O Dan Campbell implantando uma mentalidade forte, foi tudo por água abaixo. Porque pra você perder pro Eagles de lavada, acabou, filho, acabou. Joga fora a temporada e começa outra. Principalmente que o Eagles é um time muito pequeno, né? Não dá pra perder para time pequeno. E finalmente a nossa parte do jogão. Aqui só jogão, jogo que foi bola. A gente teve Cardinals 21, Packers 24, jogaço. Fiquei triste pelos Cardinals, perderam a invencibilidade aí. Mas eu também... não fiquei, não. Miami, recorde de Miami garantido, nunca serão o único campeão invicto da NFL, chupa a batata. 1970, cara. Vamos passar isso aí pra frente, porra. Pelo amor de Deus. Bucks 27, Saints 36. Tom Brady bolado. Kryptonita, né? Encontrou uma kryptonita, né? Eu confesso que quando foi pro halftime, eu falei assim, cara, o Brady vai meter o Jorge Jesus e a parada vai voltar quente. Eu achei que ia voltar aquele Bucks frenético, metendo 3 posses de bola em 7, 8, 9 minutos. Não aconteceu. Jameis Winston conseguiu comandar boa parte do tempo, só que se lesionou, está fora da temporada, mas nós vamos comentar um pouco mais dele lá na frente, porque, obviamente, ele entrou no nosso TD Family. E Giants 17, Chiefs 20. Aqui eu já aproveito para dar um recado para o Batatão, que falou lá no Play Call Podcast que o jogo seria 47-10 para o Kansas City Chiefs. Claramente, o senhor Rafael Negreiros, com Batata, não entende o futebol americano. Ou entende menos do que acha que entende. Porque fez uma assunção muito forte, muito confiante e claramente quebrou a sua carinha bonita. Por quê? Porque esse também é um placar enganoso de 17-20. Também é um placar enganoso. O Giants ia virar esse jogo no final. Não virou e nesse ponto aí até o Batata acertou, ele já comentou isso lá no Play Call Podcast, por indisciplina. Cometeu 2 faltas que não podia ter cometido, devolveu a posse de bola para o Kansas City Chiefs e o Kansas City Chiefs foi mais feliz na pontuação. Mas o Giants ia virar o jogo ali e ia levar esse jogo para casa. A defesa do Chiefs não estava conseguindo parar algumas jogadas do meu querido Daniel Jones. Sim, teve muita coisa ali no jogo do Giants que a defesa do Chiefs estava conseguindo segurar legal. Mas isso não parou o time do Giants. O que prejudicou o time do Giants, mais uma vez, foi a indisciplina. Então, querido Batatão, vamos dar uma estudada aí, meu amigo. Vamos dar uma baixada de bola. Vamos pensar um pouco, refletir. Refletir é sempre bom. Vamos dar uma refletida. Foi um 17-20 ali, ó. Maroto. Ali tá chorado. E aí eu queria fazer aqui um comentário, que eu fiz também, inclusive, lá no Twitter, que é o seguinte. O Giants perder, ok. Tudo bem. Do planejamento da temporada, não teve ninguém com a pessoa em sã consciência que marcou esse jogo como vitória do Giants. Não teve. Ele perdeu, ok. A galera emocionada, porque o torcedor do Giants, eu amo a minha torcida do Giants, mas o torcedor do Giants ele é emocionado demais, porque ele sofre muito, ele é muito traumatizado. Toda vez que o Giants perde, dá essa síndrome de RH e o pessoal quer demitir todo mundo. Demite todo mundo. Demite o Joe Judge, demite o Gettleman, demite o Smara, demite o Eli Manning, que não joga mais lá, demite o Vitor Cruz, demite todo mundo. Eles querem demitir todo mundo. Ô, gente, vocês vivem em qual universo paralelo? Qual foi o último time da NFL aí que vocês viram alguém chegar e falar assim, demite todo mundo e fecha a porta, passa a régua? Então, gente, para de falar isso. Já deu isso aí. Já passou. Para. Quer reclamar? Reclama de outras coisas. Mas para com esses conversar de demite todo mundo. Gente, isso não vai acontecer, pô. Parou, chega. Vocês estão parecendo o Aécio, não sabe perder.
Porra, perdeu, amigo. Paciência. Vida que segue. Agora, o que a gente não comenta, o que as pessoas... Eu comento, né? Aqui no NFL etc a gente comenta. Mas o que as pessoas aí não comentam é o seguinte. É uma vergonha esse Kansas City Chiefs do jeito que tá. Uma vergonha. Se o Giants tivesse ganhado esse jogo, o Giants e o Kansas City Chiefs iam ficar com o mesmo número de vitórias e derrotas. E fica todo mundo falando de Kansas City Chiefs. Ah, ó, cuidado, hein? É o time do Mahomes. E joga a bola pra caralho. Bicho, você pode ter boas peças no seu time, mas você tem que fazer elas funcionarem. E as peças do Chiefs não estão funcionando. Não estão funcionando. Vou te falar mais uma coisa. Nesse jogo mesmo aí, e serve para outros jogos também, vocês deram sorte, torcedores do Chiefs, porque o Tyreek Hill ainda não machucou. Sim, eu estou zicando. Ele ainda não machucou. Porque tem várias campanhas que quem salva é o Tyreek Hill que tira um first down da cartola. Várias. Senão era muito mais three and out. E essa lógica do three and out a gente já discutiu aqui. Se a defesa do time consegue parar o ataque do outro, consegue fazer o three and out, você tem duas vantagens aí. O ataque que sai de campo cedo, ele fica frustrado, porque ele entra, joga 3 snaps e sai. A defesa desse time fica frustrada porque ela fica extremamente cansada, porque ela toda hora está em campo, né? A gente tem que pensar nessa lógica. Vamos dizer, a defesa do Chiefs estava em campo. Veio ali, vários snaps. Saiu, chutou a bola. Entra o ataque. O ataque joga 3 snaps e sai, a defesa tem que voltar. Os caras não descansaram ainda. E o ataque, que estava descansando esse tempo todo que a defesa estava em campo, entrou, jogou 3 snaps e saiu. Tá todo mundo do ataque descansadinho, a defesa cada vez mais cansada, e isso vai afetando o psicológico do time. Vai afetando a moral do time. Por isso que as defesas são tão importantes. Porque se você consegue fazer three and outs sucessivos, você cansa a outra defesa e frustra o outro ataque. E isso só não acontece com o Chiefs muito mais porque tem várias campanhas que o Tyreek Hill tira um coelho da cartola e consegue algum first down. Se, digamos, acontecer, vamos dizer, eu estou zicando aqui, tá? Se chega um próximo jogo aí, no primeiro quarto, o Tyreek Hill dá uma pisada esquisita, sai do jogo, amigo, torcedor do Kansas City Chiefs, pode se preparar para tomar um sacode. Dependendo de com quem vocês estiverem jogando, pode se preparar para tomar um sacode. Eu sou torcedor do Giants. Eu tenho plena clareza de como é o nível do meu time hoje. Vocês tomaram sufoco da gente em casa. Vocês ganharam por 3 pontos por causa de um chute. Uma campanha. É porque o Giants é o pior time da NFL em red zone. Aproveitamento de 40%. Se o Giants tivesse convertido um chute desse aí em touchdown, vocês tinham perdido esse jogo, pô. Vocês iam perder pro Giants em casa. Meu amigo, aqueles meninos, filho do Mahomes, estavam na arquibancada, que aquilo ali é filho dele. Pode fazer o DNA. Os meninos na cara dele na arquibancada. Esses meninos vão voltar para casa chorando, gente. Então, o torcedor do Chiefs, fica ligado. Ficou mais feio para vocês do que pra gente essa derrota aí, tá? Wallace, seus comentários. E dessa vez eu nem o Travis Kelce estava ajudando, que até fumble cometeu. Até fumble ele fez. Então, eu admiro a hombridade do Magal de não citar o face mask fantasma que marcaram contra o Giants na reta final do jogo também, para poder estender uma campanha que ia dar em nada do Chiefs. E uma faltinha marota aí, né? Um neutral zone infraction aí que não desceu muito bem, não. Tudo bem que lá o Taunting não precisava, o desgraçado acabou de ganhar 15 jardas e vai gritar na cara do corner, pra quê? Não acabou o jogo ainda, não deixa pra gritar depois. Mas, falando dos jogões, o Cardinals e Packers a gente sabia que ia ser um jogão mesmo, e todo mundo, como previu, né, a equipe que podia ganhar, acabar com esse recorde de vitórias do Cardinals, era mesmo o Packers, e acabou sem o principal recebedor, hein? Preocupação
para a defesa do Cardinals, que perdeu o J.J. Watt para a temporada. Então a gente espera que tem que ver como é que está essa defesa do Cardinals para frente, porque, como disse o Magal, defesas são importantíssimas para ganhar campeonatos. Esse Bucks e Saints, eu vou falar duas coisas sobre ele. Parece que o Brady encontrou uma criptonita mesmo no Saints, que no início da temporada já ganhou e ganhou de novo agora dos Bucks. E o James Winston machucou o joelho, né, com o pé segurando no gramado. E a maioria desses pontos aí foi o Trevor Siemian que fez, ele mesmo, o ex-Denver Broncos e tal, ele que comandou, mostrando que o sistema do Saints está muito azeitado, não precisa depender estritamente de um quarterback jogando muita bola. Então, um quarterback mediano, que o Siemian é esse cara, pode levar o time para frente na temporada, e não foi horse collar tackle, foi debaixo do sovaco que o defensor agarrou, foi marcada a falta, o James Winston machucou, mas não foi horse collar, não foi. Horse collar tem que ser no cangote, tem que ser em cima ali, no pad, pela gola da camisa. E isso não é horse collar. Ele agarrou o sovaco do James Winston e puxou ele enquanto ele estava segurando a bola. Então não tem isso. Pode ser que ele queria marcar uma bola, um rough the passer e tal, mas não ia ter como marcar, porque ele ainda estava segurando a bola de futebol americano. Então, acho que essa falta eles marcaram mais porque o Winston machucou do que tudo. E o Giants e Chiefs também senti isso. Vou só lamentar que a desinteligência do maluco lá foi o Peyton Barber que fez o taunting? Não. Foi um outro cara. Foi o outro. Nome dele. Foi o outro running back, né? Foi o running back que a gente tem 6 garotos da água jogando lá no Giants, nem o Magal conhece todo mundo. Não, cara, é uma parada assim, totalmente imbecil. Você chega no início da temporada e fala assim, se você falar na cara do maluco, vai ser falta de 15 jardas. O que o desgraçado me faz? Fala na cara do maluco, na frente do árbitro. Na frente do árbitro. Não tinha nem... Tudo bem que lá tem 700 mil câmeras, ia pegar de qualquer jeito, mas, meu amigo, cara, olha, eu vou te falar uma parada. Se eu sou técnico, eu não quero nem olhar pra cara desse maluco. Eu mando pro vestiário na hora. Não, coach que não sei o que. Amigo, vestiário. Não, mas eu não vou... Vestiário. Vai vestiário. Pega tuas coisas e vai pra casa. Vai. Mas segunda-feira tu volta aqui. Na outra segunda tu volta aqui. Vai. Porra, não é possível. Olha, cara, vou te falar. Eu quase acordei as crianças ontem aqui quando esse desgraçado fez isso. Puta merda. Aí ele havia a ira. Não, a ira de um torcedor do Giants. Aí você filma o cara na sideline, ele tá com a cara assim de, ué, mas o que houve? Como assim? Não estou entendendo. Então, é só lamentar mesmo, porque o Giants realmente tinha uma campanha de moral para fazer e chegar lá e fazer a virada, como disse o Magal. Mas foram 3 jogaços mesmo. Se tem um destaque da rodada, para mim, fica para esse jogo do Chiefs e Giants, que realmente mostrou todas as fraquezas do Chiefs e mostrou que o Giants não é terra arrasada, não. Ali, eu vou te falar, o pulso ainda pulsa. Agora vamos para o nosso TD ou Fumble. Acertou, miserável. Aí não, boca de leite, pô. O wide receiver dos Falcons, Calvin Ridley, ou Ridley, sei lá, não jogou domingo contra os Panthers. Esse é o segundo jogo que ele perde por causa de um assunto pessoal não revelado. Inclusive, essa semana ele esteve presente em todos os treinos, participou de um evento comunitário na cidade, mas numa coletiva de imprensa foi perguntado para ele em relação a essas faltas, qual seria esse motivo pessoal, e ele disse, para mim, se digo que é pessoal, isso significa que é pessoal. E pronto, ele não falou mais o que é. Ele disse que talvez fosse um problema de curto prazo, só que depois ele soltou uma nota dando a entender que o problema talvez não seja de tão curto prazo assim. Aí eu te pergunto, Alas, jogador se afastando por motivo pessoal sem dar detalhes, para você é TD ou Fumble?
Olha, Magal, eu acho que é um fumble no sentido de explicações mais detalhadas para a torcida, porque quando o jogador está falando para a imprensa, ele não está falando para o jornalista, né? Não é o jornalista que quer saber que está ali para saber. Quem quer saber é a torcida do Atlanta Falcons, porque que o Calvin Ridley é um cara que é das grandes esperanças da franquia, é um cara que causou, entre aspas, né, a dispensa do Julio Jones, que era um cara que era respeitadíssimo em Atlanta, referência, ídolo, e porque tem o Calvin Ridley, porque tinha o Calvin Ridley no elenco, o Atlanta Falcons vai lá e troca o Julio Jones, como a gente gosta de chamar, pro Titans, né? Inclusive agora deve ser muito mais utilizado pelo Titans já com essa ausência do Derrick Henry, o Julio Jones. Mas eu tendo a compreender por que o Ridley não quer falar sobre algo que é pessoal dele, alguma coisa interna, se for algo psicológico, algum problema nesse sentido, e que você vai saber dizer muito melhor do que eu, vamos supor que seja algo sobre como a Simone Biles, por exemplo. Né? Ela não consegue compreender direito por que ela não consegue executar alguns movimentos que para ela da ginástica sempre foram naturais. Mas ela consegue determinar que a partir do momento que ela começou a acessar algumas memórias do passado, a tentar adereçar, né, algumas feridas que ficaram psicológicas, ela acabou levando isso para dentro da prática esportiva dela, da ginástica. E aí, aos mistérios da mente humana, a gente não sabe muito até onde pode chegar. Então, eu até respeito essa decisão do Calvin Ridley, mas ele precisava dar um pouquinho mais de explicação sobre o porquê do seu afastamento, principalmente para o torcedor da Atlanta Falcons. Eu acho que é um TD dele no sentido de que o ser humano tem que saber se preservar. E, infelizmente, a gente vive numa lógica que vai contra essa ideia. Né? Eu entendo quando você diz assim, você tem que superar os seus limites, você tem que fazer mais. Realmente você tem até um certo ponto. Mas de um ponto para frente, o seu limite é o seu limite. Ele chama ele limite por um motivo. Não é para ser ultrapassado. Né? Só que existe essa lógica, né, de não, você tem que trabalhar enquanto eles dormem, esses converser. Cara, eu vou ser sincero para você. Eu trabalho nesse meio empresarial, né? Eu trabalho em consultoria. Cara, eu sou extremamente contra esse tipo de discurso. Eu sou contra esse tipo de discurso. A primeira coisa que você tem que saber é o seu limite e preservar o seu limite. Não é que você vá sentar igual um pachá, né, e falar, não posso levantar segunda-feira de manhã porque estou passando o meu limite. Aí não, amigo. Aí tem demandas da vida cotidiana que você tem que cumprir. Só que, se você está num trabalho, e para o Calvin Ridley é o trabalho, para a Simone Biles é o trabalho, e você sente que está num estado de exaustão, que está começando a ter efeitos psicológicos, efeitos na sua saúde, seja ela mental ou física, você tem que botar um limite, você tem que parar. E você tem que ter abertura para fazer isso. Porque não cabe mais a gente, em 2021, o pessoal ficar confundindo o sujeito, o trabalhador, o atleta, com uma peça de máquina. Né? Não, está quebrado, troca. Está funcionando ainda? Deixa funcionar aí, mesmo que tenha 22 acusações nas costas. A coisa não pode ser por aí, entendeu? Então, eu concordo que as pessoas às vezes façam aquela crítica de mas e se o cara não está mais afim de jogar? O Atlanta está muito ruim, eu estou achando isso aqui uma merda, eu vou me afastar aqui e vou dizer que é motivo pessoal que ninguém vai poder me perguntar. Mas, meu amigo, você não pode tirar um direito das pessoas porque algumas pessoas fazem mau uso desse direito. Você não pode. Imagina se o seu patrão cortasse as férias, se isso fosse possível, né? Ele cortasse as férias de todo mundo porque tem alguém que está metendo atestado e está faltando trabalho. Não, então vamos tirar o direito agora do cara não trabalhar porque está doente, porque tem gente que mete atestado. Aí, meu amigo, você vai trabalhar com um cara vomitando do seu lado, o outro de caganeira,
na sua baia. Cara, isso não faz sentido. Então, eu prefiro dar para o Calvin Ridley, ou Ridley, não sei, o Calvin, o meu amigo Calvin, eu prefiro dar para o Calvin a dúvida, né? Prefiro dar esse voto de confiança nele. Se ele está dizendo que é um motivo pessoal, que é sério, que ele precisa se afastar, vamos combinar, vamos concordar com ele, que é sério, ele precisa se afastar, dar o tempo dele, dar o espaço para ele, espero que ele retorne, e eu acho que a gente tem que ir mais por esse caminho do que pela linha de, não, o cara tem que funcionar. Mas assim, concordo com esse seu ponto aí, Wallace. Se ele pudesse pelo menos dar um pouquinho mais de explicação, para o torcedor seria bacana, que, por exemplo, foi o que a Simone Biles fez. Né? Falou, olha, eu estou muito estressada, eu estou sofrendo muita pressão, eu não acho que isso está legal para mim e eu não vou competir. Paciência. Ah, não gostei. Beleza. Né? Tá contigo aí. E o nosso último aqui, deu fumble, fechando esse episódio, o James Winston, nosso querido Jameis. Jameis sofreu uma lesão no joelho gravíssima, está fora da temporada, foi carregado de carrinho para o vestiário, causou inclusive lágrimas no head coach Sean Payton. Porém, contudo, entretanto, todavia, durante a celebração da vitória, na qual o vestiário do Saints virou uma verdadeira boate, com fumacê, som alto. Rapaz, olha, eu queria saber de que era aquela fumaça, tá? Devia ter birita rolando, com certeza. Não, a regra da NFL não permite. Amigo, deixa de ser poliano, amigo. Tava rolando birita lá, com certeza. Se não estivesse rolando outras paradas, os caras estavam jogando em casa. Em casa. Eles não estavam na casa do Bucks. Eles estavam em casa. Então, cara, tava praticamente uma despedida de solteiro. E o negócio chama CISA Superdome agora, não é nem Mercedes-Benz mais. Amigo, eu vou te falar que se tu olhar no canto lá, tu deve achar 3 máquinas caça-níquel lá. Já devia ter roleta, blackjack rolando. Cara, tava um zaralho. Quem que aparece no meio da confusão, da farofa? Ele mesmo, Jameis. Tava lá, dançando, segurando as muletas, no melhor estilo, requebra, requebra, requebra sim, pode falar, pode rir de mim. Lesionado na farra. É TD ou fumble, Wallace? Não, eu primeiro vou abrir espaço pro sobe som, aí tem que ter um requebra nessa aí. Porra, com certeza. Ou requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra. E é claro que, dançou é TD. Não interessa de que maneira você dançou e tal. E vou te dizer mais. A lesão do James Winston foi no joelho. Se você fizer a dança do bonequinho, dá pra fazer, pô. Bonequinho de chumbo, soldadinho de chumbo, dá pra fazer. As muletas até viram um adereço bacana, porque você consegue dar uma dinâmica melhor. E vindo de quem já torceu numa segunda-feira, antes do carnaval, o pé e arrebentou ligamentos, e na sexta-feira estava com botinha de esparadrapo na farra, esse que vos fala já fez isso em Mar de Espanha. Achei que era o Jameis Winston. Achei que era o Jameis Winston já. Olha, não duvido que ele tenha feito. Pelo comprometimento com a farra, não duvido que ele tenha feito. Será que ele já esteve em Mar de Espanha? Deixa aí essa dúvida, hein? James Winston em Mar de Espanha. Olha, se você viu aí andando por aí, sei lá, vamos supor, um adolescente de mais ou menos uns 2 metros que ele tem por aí, naqueles idos de 2010 e tal, podia ser o Wallace ou o Jameis Winston, ou o Wallace vestido de Jameis Winston. Né? Então, fica a dúvida aí. Mas, voltando aqui, por quê? Em Mar de Espanha tinha banho de espuma, tinha carnaval animado, a minha irmã de barriga diferente, Juliana, estava comprometida com o meu carnaval, porque a gente tinha falado assim, não, vamos passar o carnaval aqui, indo para a região da cidade. Na segunda-feira liguei para ela. Peraí, Wallace, carnaval com banho de espuma tem pelo menos 25 anos, né? Então, que a gente é um pouco experiente. Aí na segunda-feira, quando eu liguei para ela, eu falei assim, Ju, acabei com o nosso carnaval. Ela falou assim, não vamos fazer tratamento nisso aí, vamos botar uma botinha de esparadrapo, não vamos para farra. Então, James Winston tá certo,
Contusões não tem nada a ver com farra. Farra, independente da contusão, dançou, ganha TD. Bom, para mim também é TD, porque eu acho que naquele momento ele já sabia que a lesão era season ending. Ele já sabia. Para mim, o médico olhou... vai operar mesmo, vai ter que fazer lanternagem de pintura, cara, e fazer o motor. Soltou ali o famoso... Ih, colou o giglê. Colou. Não vai sair daqui hoje, não. Não vai sair daqui hoje, não. Para mim, ele já sabia. E como ele já sabia, das duas, uma. Ou ele já sabia e falou assim, que se lasque, nós ganhamos do Bucks em casa, não ganhamos de pouquinho, não. Ganhamos com autoridade. Então, eu vou comemorar mesmo, e é isso aí. Ou, tem tudo isso aí que eu falei, e mais um adendo. Bom, agora provavelmente a gente não ganha mais nada. Então, a comemoração da temporada 2021 é essa aqui. Então, meu amigo, é pau quebrando. Eu acho que foi nessa vibe. Então, para mim, é TD do meu querido James Winston. Bom, Wallace, encerramos aqui esse episódio especial, diferente, peculiar, do NFL, etc. Eu, aqui, Magal, fazendo as vezes do Ticas. Ticas que está de férias, né? Esse chinelinho. Ele fica falando dos outros, né? Mas na hora de chinelar, ele chinelou também, né? Deixa ele. Espero que dê tudo certo na edição. Então, das duas, meu amigo, se você chegou até esse ponto aqui e você está ouvindo o podcast, é porque deu tudo certo na edição. Eu gravei direito, eu consegui subir o arquivo e deu tudo certo. Se você não está ouvindo, é porque você não está ouvindo. Então não adianta eu falar nada aqui. Wallace, seus encerramentos aí, despedidas, jabás, agradecimentos e recadinhos da paróquia. Aqui, um beijo para você. Não sei se o Ticas volta não, hein? Vamos fazer essa avaliação direitinho com os ouvintes. Mandem recados, mandem entre nas nossas redes sociais e digam se o Ticas tem que voltar ou não, se está melhor só nós dois. E para vocês que sofrem comigo com o Miami Dolphins, essa semana eu tenho um recado importante. Pegaremos o de Houston Texans, que tentou nos empurrar a bomba, o Deshaun Watson. Então, é semana para poder golear esses desgraçados e, infelizmente, evitar o first pick que vai ser do Lions. Um beijo para vocês, nação golfinha. Bom, quero só agradecer aos amigos da torcida do New York Football Giants. Pedir de novo, parem de ficar dando chilique em rede social, tá? De pedir demissão dos outros, que tá feio isso aí. O nosso time é isso. Nosso time é isso aí, tá? Quem viveu a Era de Ouro lá, 2007, 2011, 2012, parabéns. Você não viveu, agora tem que roer o osso, meu amigo. É roer o osso até a coisa melhorar. Quando vai melhorar? Não sei. Ninguém sabe. Só Jesus sabe. Então, das duas, uma. Ou você entra em alguma torcida modinha dessas aí, vai torcer pro... Ó, o Kansas City Chiefs tá cheio de modinha aí, que veio com a entrada do Mahomes. Vai torcer pra esse time modinha, vai torcer pra Bucks, vai ser torcedor do Bucks aí com camisetinha do Brady, e torcedor do Bucks mesmo, só meu amigo Victor Che, que torcia pro Bucks desde sempre, e ficou aguentando, inclusive o James Winston aí, né? Então, para de reclamar, tá? A nossa torcida é isso aí, paciência, vida que segue, tá? Lembrando que semana que vem nós temos jogos contra o Raiders, então tudo pode acontecer, E já começa a tomar o seu remedinho, porque depois do jogo contra o Raiders, na outra semana é contra o Bucks. Aí, meu amigo, vai ser um pau de dar em doido. Então, para de reclamar de uma vez, senão você vai reclamar até com papa quando perder pro Bucks, tá? Então relaxa aí, fique com Deus, um grande abraço, Ticas, volte logo, porque esse negócio de fazer pauta, eu nem comecei a editar ainda, vou começar agora, mas esse negócio de fazer pauta e preparar tudo, fazer gravação, cara, isso aí dá muito trabalho, você que é o cara mesmo, tá? Um grande abraço e valeu! Alô! Semana vem! Ratinho!